Então vamos dar sequência, né, para nossa terceira aula e vamos começar a criar um sistema de navegação, que é o sistema de navegação entre os nossos menus aqui. Isso basicamente vai ser feito na linha do tempo com pouquinha programação. No quadro 2 aqui, ó, ainda nos frames principais, eu vou criar um quadro-chave e vou apagar os botões. Eu tenho um botão, no 2 nada. Aqui eu vou colocar aqui, ó, pressionei, só para quando eu pressionar o botão. E embaixo aqui eu vou colocar voltar. Pronto, sem preocupar com a parte de aparência disso aqui por enquanto, eu não quero, só quero explicar para vocês como vocês vão fazer isso. Eu preciso de converter em botão para ele entender que isso vai ser clicável lá, né? Clicável não, porque não tem mouse, mas vai ser pressionável, sei lá como é que eu vou falar isso aqui. Então vou colocar aqui, ó, botão e botão, para ele entender que são itens lá. Esse aqui, como eu vou ter que trabalhar com ações, eu vou instanciar ele. BT pressionar, não, BTP, pronto, eu sei que é o botão de pressionar, e esse aqui BTV, que é o botão voltar. Se eu der um Ctrl Enter, ele vai ficar passando de um quadro para o outro. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é um stop e depois um evento para cada um dos dois botões ali para que eles funcionem. Isso trabalhando, né, no caso com o Action 3.0, que é esse novo aí da versão Flashlight 4. Então BT, add event listener, vou adicionar aqui um evento para ele. E vai ser um evento de mouse, né? Mouse event.click. Quando eu clicar nele, ele vai chamar uma função para mim chamada vai. Criar ela aqui, function vai do mouse. Ah, mas lá eu não vou clicar, né? Não é bem quando eu clicar, mas eu tenho que falar que é de clique porque é eu estou pressionando ele lá, né, nesse caso. Então quando eu pressionar, ele vai ir para o quadro 2. Como que eu falo que ele vai para o quadro 2? Go to and play and stop, ele vai parar, no caso ele não vai ficar dando play na animação. Aqui eu coloco o quadro que é o 2 e depois a mesma coisa para o botão voltar, só que o botão voltar, obviamente ele vai voltar para o quadro 1, vai para o 1 e vai parar. Então o botão voltar é BTV, aqui não pode ser a mesma função, né? Vou pôr aqui, ó, voltar, go to and stop, dá um Ctrl Enter para gerar o SWF dele. Vamos ver se está até tudo ok aqui antes, né, de passar para lá. Então ele carregou. Deixa eu olhar aqui o que ele está me mostrando. Pressionei. Ah, é lógico, né? Eu tenho que... Nossa, que burrice. Eu tenho que pressionar o botão aqui de fora para ele entrar, para ele ir para o quadro 2. Eu estou passando uma referência que está no objeto nulo, porque eu estou passando uma referência para me clicar aonde do quadro 2, sendo que ele mostra primeiro o quadro 1 e para ali. Então esse aqui, ó, não vai ser botão pressionei, né, quando que eu instanciei ali. Eu vou tirar essa instância dele e óbvio que eu tenho que colocar em um botão aqui de fora, no primeiro. Deixa eu chamar ele de BTP. Ignorem essa... Ixi, essa foi feia. BTP, beleza. Então Ctrl Enter. Como que eu vou pressionar alguma coisa que não está nem aparecendo? Não tem jeito. Então a ideia é pressionar esse primeiro para ele acessar o segundo quadro, ó. Prontinho, certinho. Esse vai voltar, né? E ele não está voltando. Ainda está falando que a referência que eu tenho para ele é nula. Deixa eu olhar aqui por que está nula. Linha do tempo, quadro 2, voltar. Esse erro de referência nula é quando a ação não chega no objeto. Igual eu tenho aqui na camada 1, né, no quadro 1, a minha ação para fazer o botão voltar, que está no frame 2. Então ele não está chegando lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a ação correspondente ao botão e vou colocar ela no mesmo local onde eu tenho ali o botão 2, que é no mesmo quadro. E vai dar certinho, já vai funcionar beleza ali, isso aí. Então, de princípio, é isso aqui, ó, para a gente aprender a navegar. Isso, você faz uma linha do tempo, né, quando é um menu, vai colocando. Claro que tem outras formas, como a gente já viu já nos cursos aí mais avançados de ActionScript, a gente consegue trabalhar também com cenas,
tudo isso dá para fazer também numa aplicação de celular. Só que tem uma coisa, a gente tem que levar em consideração que o processador do computador, né, a forma de processar dele é muito maior do que a de um celular. Então nada de chegar aí e ficar colocando sombra, bezel, enchendo de filtros aí, gradiente, degradê, que isso tudo aí vai pesar a sua aplicação, ela não vai rodar direito lá. Um bom programador, ele dá um jeito, ele usa uns artifícios técnicos para fazer isso aí, né? Isso aqui não vou usar uma sombra, então posso usar, mas eu vou colocar isso aí de uma forma mais simples, uma forma por programação. Então tem como colocar filtros também, que nós já vimos aí nos cursos. Depois eu vou passar para vocês algumas coisinhas aqui em Flashlight, o que é bom a gente fazer para não deixar a aplicação tão pesada. Vou dar um Ctrl Enter e vamos olhar lá, né, como que está ficando o nosso menu de navegação. Vai exportar aí o nosso SWF. Quando ele exportar, eu volto lá no meu player aqui. Deixa eu voltar para ele já de uma vez, fechar isso aqui. Volto para o meu mobile para poder fazer o teste. Para testar, né, eu já mostrei na outra aula que eu dou um duplo clique em cima dele aqui, ó, para ele atualizar. Ele vai carregar novamente. Então ele carregou aqui, ó, eu já tenho os menus tudo certinho ali. Só que tudo que eu falei, igual eu falei, o que eu apertei aqui, ele não vai entrar, ó. Dependendo do modelo que você escolhe aí, ele pode até já entender que esse é o botão de clique, mas nesse telefone que tá, ele já não entendeu. Então tem que programar, falando que quando eu clicar aqui, ó, ele vai funcionar como clique. Aí você pode por enquanto testar, ó, clicando mesmo na telinha, ele funciona. Mas é isso que eu falei, esse aqui geralmente é o botão que confirma nos telefones, esse é o que volta. Então tudo isso você tem que programar. Nas próximas aulas a gente vai começar então a programar o teclado dele para os eventos aí acontecerem.